Pessoal, vamos começar, né, nossa conversa dessa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nós sempre fazemos tem 3 anos nós fazemos essa reunião de estudo das obras do André Luiz às 15 horas, de 15 às 16 lá no núcleo. Mas como estamos impossibilitados, a gente vai amenizar um pouco a saudade de estarmos juntos lá e conversando assim, né? A forma virtual. Então vamos pedir a Jesus, aos nossos amigos espirituais que coordenam os nossos trabalhos, as nossas vidas, para que eles nos abençoem, nos ampare, nos intua, nos fortaleçam, para que a gente consiga vencer esses momentos, vencer cada dia, vencer a nossa vida com mais tranquilidade, com mais dignidade, com mais leveza e com mais alegria em nossos corações, que é mais importante, não é mesmo? Nós estamos dando sequência ao estudo do livro No Mundo Maior. É o 5º livro da série do André Luiz. O primeiro é Nosso Lar, o segundo Os Mensageiros, o terceiro Missionários da Luz, o quarto Obreiros da Vida Eterna. Nós já estudamos esses 4. A gente está estudando de uma forma bem minuciosa mesmo, lendo, comentando. E agora nós estamos no 5º livro, No Mundo Maior. E hoje a gente vai fazer uma abordagem, né, uma troca de informações, de experiências, de vibrações, né, em relação ao capítulo 5, o poder do amor. Capítulo 5. Capítulo 5, o poder do amor. Muito, muito bom, muito esclarecedor este capítulo. E como a gente comentou outras vezes, esta obra do André Luiz, ela é fundamental para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Então a gente precisa realmente aproveitar que nós temos essa obra em mãos, né, o trabalho hercúleo do Chico Xavier, para ser o intermediário dessa obra magnífica, nós lermos essa obra, conhecermos e estudarmos. Acreditamos que temos que estudarmos esta obra constantemente, sabe, a vida toda, porque são muitos ensinamentos, muitos. Cada frase, cada palavra tem ensinamentos profundos. Nós não podemos perder essa oportunidade, não é? Esse roteiro, esse guia que nós temos. Tanto para nos posicionarmos, a gente entende assim que esta obra, toda a obra, né, da doutrina, do Evangelho, é para nos posicionarmos melhor aqui na Terra, né, direcionarmos melhor, vivermos melhor, cumprirmos melhor a nossa encarnação. Esse é o objetivo. E principalmente essa obra também nos mostrar o mundo de lá, para que a gente tenha a certeza, a consciência que existe esse mundo espiritual e ele funciona, como aqui, claro, de uma forma mais perfeita, não é? Mas funciona esse mundo espiritual, não é aquela coisa, né, nós tínhamos, às vezes nem tínhamos ou tínhamos aquela ideia de vida espiritual, aquela coisa vaporosa, né, distante da gente, não é? Não, o André Luiz vem trazer, através do Chico, essas informações para a gente, mostrando que a vida espiritual é muito natural. Nós continuarmos vivendo naturalmente, apenas sem corpo físico. Então isso é importante. Isso é importante nós conscientizarmos, nós termos essa certeza, interiorizarmos essa certeza, porque a gente não vai viver aqui com pensamento só de lá, não é? O objetivo não é esse, mas nós vivermos aqui com mais tranquilidade, com mais segurança, sabendo que aqui tudo é passageiro, tudo é passageiro. Nessa crise que nós estamos vivenciando agora, tudo é passageiro, tudo. Então, essa certeza
E essa importância que os Espíritos nos trazem de nós estarmos encarnados. Isso é importante, isso é fundamental, não é? Então, porque todo esse trabalho da espiritualidade, da equipe espiritual, né, que vibra em torno da Terra, que trabalha em torno do orbe, supervisionado por Jesus, supervisionada, né, equipe por Jesus, é para quê? Para o nosso processo de evolução, para que nós consigamos evoluir mais rápido, né, estarmos encarnados. Então, a gente encontrar o porquê, o objetivo, o sentido da nossa vida espiritual aqui na Terra, encarnados, não é? Então, é só uma reflexão em relação à importância dessa obra, que eu acho que a gente precisa sempre bater, né? Batermos nessa tecla, não é? Vamos só relembrar, gente, das reuniões passadas, os personagens que nós estamos acompanhando na obra, os personagens, que é o André Luiz, que ele funciona como repórter do plano espiritual, trazendo informações do plano espiritual para a gente, não é? Não é que ele é um espírito de luz super elevado, não. É um espírito que viveu, entre aspas, normalmente aqui na Terra, desencarnou, passou por aquele processo todo que nós conhecemos, recuperou de lá tal, e se tornou um trabalhador. E com o conhecimento científico, conhecimento literário dele, não é? Que logicamente ele deve ter trazido de várias e várias encarnações, e a boa vontade, o querer, ele passa a ser o repórter, ele passa a pesquisar todas aquelas informações, e a obra foi supervisionada por uma equipe muito elevada, porque tem um momento no livro Missionário da Luz que ele desaparece. O Chico Xavier não o vê mais. E passa um tempo, ele aparece novamente. O Chico fala assim: olha, André Luiz, você sumiu. Ele falou assim, ele disse para o Chico: eles me chamaram em esferas mais elevadas para que nós modifiquemos um capítulo, né, uma parte do capítulo que nós estamos psicografando. Então, olha a importância dessa obra. Ele foi levado numa esfera mais elevada para modificar detalhes no capítulo. Então, essa obra foi muito bem organizada pela equipe superior, pela equipe mais elevada, né, do que o André Luiz, que supervisiona, né, os destinos da Terra, para que o André Luiz fosse o repórter, o intermediário para trazer essas informações para a gente. Então, o André Luiz é este repórter, né, esta pessoa, esse intermediário. Então, ele vai acompanhando os mentores nas tarefas, nos trabalhos, no socorro às pessoas, no socorro aos espíritos encarnados, né? Ele vai acompanhando estes trabalhos dos mentores e vai registrando. Então, nesse livro, No Mundo Maior, o mentor, ele tem o nome de Calderaro. Então, o André Luiz vai acompanhando os trabalhos dele e ele vai explicando para o André Luiz. E o André Luiz, logicamente, vai anotando para passar para a gente, através do Chico. Então, funciona assim. Então, eles estão num hospital terreno. O Calderaro com o André Luiz, eles estão num hospital terreno. Né? Nós vimos isso no capítulo anterior. Existe um enfermo que se chama Pedro, e existe o obsessor dele, Camilo. Eles chegam no hospital, o obsessor está ali do lado. Então, nós já ficamos informados no capítulo anterior por que esse espírito está ali obsediando ele no hospital. Está ali ao lado, com pensamento fixo nele, como a presa, com pensamento fixo a fera, com pensamento fixo na presa. Então, ele está ali. Então, o André Luiz vai mostrar para a gente, vai informar que tem mais de 20 anos que aconteceu este crime, mais de 20 anos. E esse processo obsessivo tem mais de 20 anos, que eles estão estacionados no processo de evolução deles. O Pedro casou, teve filhos, ganhou muito dinheiro, tal, mas espiritualmente ele estacionou. Ele busca trabalhar tudo para fugir daquela
daquela ideia, daquelas lembranças do crime, porque ele comete o crime, ele assassina o Camilo, não é? Numa briga lá que nós estudamos a semana passada, entre os dois, ele assassina o Camilo, não é? Então, o Camilo desencarna, percebe a situação e passa a persegui-lo. Então, ele não arreda o pé. Ele tirou minha vida, então agora eu vou tentar tirar a vida dele, eu vou prejudicá-lo. E fica do lado, ali durante 20 anos, aonde que ele vai, o Camilo está atrás, o obsessor está atrás, né? Cuidavas. Aí tem determinado momento que uma mentora, nós vamos explicar sobre essa mentora, que ela vai entrar em cena, é um espírito mais elevado, nós vamos mostrar por quê. Ela diz uma frase assim para o Pedro. Ela está conversando com o Pedro. Porque acontece o seguinte, gente. Tem 3 dias que o Calderaro está ajudando nesse processo, nesse drama aí. Pedro, Camilo, ele entrou, né? Eu não vou saber por que ele entrou nesse processo aí para ajudar. Então, estão ajudando. Então, no momento que ele dorme fisicamente, ele é desligado do corpo físico, ele é desligado, e eles vão conversar com ele. Mas quem vai conversar é uma terceira pessoa. Nós vamos saber por quê. Nós vamos só adiantar aqui, porque é muito interessante o que ela vai falar com ele. Ela fala o seguinte com ele, com o Pedro, o que foi o assassino. Ele está desligado do corpo físico. E essa mentora de luz vai dizer uma frase para ele o seguinte: cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortastes o destino, imprimindo perigosa curva a teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Então, o que ela vai falar com ele? Ele teve uma briga, né, com o Camilo. E nesse momento, o que ela fala? Você colocou uma curva no seu destino. Ele poderia ter sido reto, iluminado. Você colocou uma curva, é o livre-arbítrio, é a escolha nossa. Então acontece essa briga deles, entre os dois, não é? E ele não precisava ter assassinado, porque o que os espíritos nos dizem? Que o suicídio e o assassinato não está programado por Deus, é escolha nossa, porque Deus não programa, né, o mal. O mal nós escolhemos. Então, a pessoa vem com a energia do assassinato. Às vezes ela assassinou em vidas passadas. Então ela vem com a energia, mas não quer dizer que ela vai ser assassinada. Ela pode quitar o débito dela, às vezes através de um acidente automobilístico, de uma forma violenta. É como nós comentamos no sábado, aquele caso do circo de Niterói, né? Aquelas crianças, aquelas pessoas que morreram no circo, elas carregavam o débito, né, daquela tragédia lá no ano 177 da era cristã. Elas carregavam o débito com elas, na alma delas. Então, no incêndio, elas quitam o débito delas, elas quitam o compromisso. Porque quando nós carregamos um débito com as leis divinas, com a lei do amor, nós carregamos esse débito. Enquanto nós não ressarcirmos, nós reconciliarmos com esse crime nosso, nós não conseguimos paz, nós não conseguimos alçar voos mais elevados, nós não conseguimos. Então, a gente precisa passar por essas situações. A gente pode passar através do amor ou através da dor, não necessariamente através da dor, é como os espíritos nos explicam. Nós podemos passar através da postura do amor, da postura de mudança interior. Então, nesse momento,
o Pedro não precisava assassinar o Camilo. Foi uma escolha dele, né? Ele assassinou. A partir do momento que ele assassinou, a mentora usa um termo, né, figurativo para ele. Você colocou uma curva no seu caminho, que poderia ser retilíneo, que poderia ser iluminado, que poderia ser mais suave, mas você colocou uma curva no seu caminho. Então a escolha nossa é o livre-arbítrio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso que nós aprendemos. Nós somos livres para plantar, livre para pensar, livre para falar, livre para agir. Nós somos livres. Mas a partir do momento que nós agimos, que nós falamos, que nós pensamos, nós estamos criando o nosso destino. Nós somos co-criadores, criadores do nosso destino. Então, Pedro, a partir desse momento, ele cria, né, um destino de dor, né, de sofrimento para ele. Porque ele violou uma lei, não matar. Nós não podemos violar os programas divinos, interferir nos programas de Deus, não é? Não podemos tirar a vida de ninguém. E ele tirou. Então, ele vai carregar com ele aquele peso, aquele sofrimento com ele. Aí, o que a gente aprende com a espiritualidade? Que a partir do momento que nós erramos, que todos nós já erramos muito, a gente erra hoje e a gente vai errar ainda, porque nós estamos num processo de erro e acerto, não é? A doutrina espírita vai riscar a palavra pecado, né? Para a gente excluir essa palavra pecado da nossa consciência, da nossa mente, do nosso ser, porque não existe pecado, né? Existe erros e acertos. Na medida que nós vamos acertando, nós vamos consertando os nossos erros, não é? Porque nós estamos em processo de evolução, então nós somos ignorantes muitas vezes. Então a gente vai errar muito ainda, erramos muitas vezes por ignorância. Mas o que a gente aprende? Nós vemos no Evangelho dois casos clássicos. O caso de Judas Iscariotes e o caso de Simão Pedro. Judas Iscariotes erra de uma forma intensa. Ele trai o Cristo, não é? Ele não consegue suportar o peso, a dor, o remorso de ter traído o Cristo. O que ele faz? Parte para o suicídio. Simão Pedro, ele nega o Cristo 3 vezes. O Cristo, ele tinha uma intimidade maior com Simão Pedro. Ele almoçava, né, tinha as refeições na casa de Simão Pedro. Ele cura a sogra de Simão Pedro. Várias colocações do Evangelho foram na casa de Simão Pedro. Então ele tinha uma amizade profunda com Cristo. No momento de dificuldade, no momento que eles prendem Jesus, eles falam assim: esse aí é companheiro do Cristo. Ele disse: eu não conheço. Ele nega ele 3 vezes, né? Aquela profecia que Jesus faz, até que o galo cante, né? Você me negará 3 vezes, tal. Ele nega. Não conheço ele. Ele nega o Cristo. E ele cai num arrependimento, num remorso profundo, numa dor profunda. Ele, como eu neguei aquele que eu amei, aquele que eu confiei, aquele que me passou, mudou a minha vida, eu neguei esse ser, eu neguei Jesus. Mas o que ele faz? Ele passa por aquele momento, ele levanta e segue o Cristo por mais de 30 anos, doando até a sua própria vida no final da existência dele. Então, são posturas aí extremas, né? Nós temos essas 2 posturas no Evangelho, Judas Iscariotes e Simão Pedro. Então, a mentora vai falar para o Pedro aqui que ele poderia ter tido essa postura. A partir do momento que ele cometeu o crime, depois ele percebeu, né, a tragédia que ele havia cometido, ele poderia ter tomado outra postura. Porque o que o Emmanuel nos diz? Que o remorso, ressentimento, mágoa, esse sentimento são corrosivos da alma. Corrosivo da alma. Então o remorso é um corrosivo da alma. Nós não podemos guardar remorso, guardar ressentimento, guardar mágoa, principalmente o remorso. Nós precisamos trabalhar o alto amor. Jesus disse assim: amai o vosso próximo como a ti mesmo.
amar sempre. Então, amar o vosso próximo como a ti mesmo. Nós precisamos do auto-amor, né? Nós precisamos nos perdoar. Então, tem um problema muito sério conosco, que a gente tem dificuldade de nos perdoarmos, às vezes de perdoar os outros e nos perdoarmos. Então, Pedro, ele tem esse Pedro aqui do livro do Mundo Maior, o assassino, ele não consegue se perdoar, ele guarda o sentimento, ele carrega com ele, né, o sentimento de fuga e tenta fugir. Porque o André Luiz diz o seguinte, que a melhor maneira de nós enfrentarmos os nossos problemas, resolvermos os nossos problemas, é enfrentá-los. E o que acontece conosco? A gente fica às vezes fugindo dos nossos problemas e a gente não resolve. E ele queria fugir, ele tentou fugir. Esses 20 anos ele tentou fugir desse problema, ele tentava fugir. A fuga dele, ele encontrou uma esposa muito legal, né? Teve 5 filhos, que amenizava aquela dor dele. E trabalhava para ganhar muito dinheiro, para fugir, fugindo sempre daquele problema que ele precisava enfrentar com ele mesmo. E ele não podia ficar fugindo, porque ele cometeu um crime, ele tinha que enfrentar. Errei mesmo, tá? Agora como é que eu faço para eu consertar isto? Né? Quer dizer, ele já morreu, não tem de trazer a vida dele, mas eu posso ajudar outras vidas, não é? Então a gente aprende muito, tem situações que eu errei, não tem como consertar, então vamos ajudar outras vidas, outras pessoas, vamos ter uma postura íntima diferente. Ele não teve, então por isso ele cai num processo, uma energia baixa, uma energia inferior, né? Porque remorso, ressentimento, mágoas, esses sentimentos, nós caímos numa faixa muito vibracional, muito baixa, muito baixa. Aí a gente passa a sintonizar com espíritos também na mesma faixa. Por isso que o Chico Xavier, ele nos conta que no início da mediunidade eles ajudavam com problemas obsessivos. E tinha uma mocinha que tinha um problema obsessivo seríssimo e a família levava várias reuniões e ia sendo ajudada. Aí um dia o Emmanuel chegou para ele e falou assim, Chico, vários espíritos foram ajudados, né? Esse problema, que ela tinha vários espíritos que obsediavam ela, vários espíritos foram ajudados, mas é hora de evangelizar a mocinha, não basta tocar as moscas, tem que curar feridas, né? Porque se a gente toca uma mosca e a ferida continua, outra mosca virá, não é verdade? Então, nós acreditamos, né, nós aprendemos que o processo de desobsessão é mudança íntima nossa, mudança interior nossa, através de mudança de sentimentos, de pensamentos, de palavras, de atitudes. A mudança interior nossa, nós elevamos a nossa energia e sintonizamos com energias também naquela faixa superior. Então, o mal ou o bem está dentro da gente. Não é? Não são as pessoas que fazem mal ou bem para a gente. As pessoas fazem aquilo que elas acham que devem fazer, mas o mal ou o bem ele está dentro da gente. Então, na medida que nós vamos evoluindo os nossos sentimentos, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, ações, nós entramos numa faixa superior e sintonizamos com espíritos de faixas superiores também. Então o Pedro poderia ter feito isso. Então é o que a mentora fala com ele, poderia ter feito, mas ele não fez. Não é? Então ele ficou 20 anos sintonizado com o espírito, que ele desencarnou, ele foi assassinado, ele poderia ter tomado outro caminho também, são escolhas nossas, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Então ele desencarnou, ele poderia ter mudado, né, a sua vibração, né, mental, às vezes não perdoar instantaneamente, porque às vezes é muito difícil. A Glória Pérez, né, aquela escritora de novela, quando a filha dela, parece que a Daniela, né, Pérez, foi assassinada, foi um sofrimento muito grande. E ela foi algumas vezes no Chico Xavier. E uma vez o pessoal estava querendo até linchar os assassinos, né, da Daniela. Aí o Chico conversou com ela e disse assim, você tem muita influência, não deixa,
Violência gera violência, né? Deixar um linchamento, uma coisa assim, isso é violência gerando mais violência. Você tem o poder, né? A gente sabe que o perdão está difícil, está longe, mas pelo menos não deixa acontecer isso. Aí ele comenta que passaram 3 dias, o telefone na casa dele tocou, aí era a Glória Pérez. Aí ela mandou avisar para ele, falou assim, Chico, o perdão está difícil ainda, está longe, mas não vai haver mais linchamento. Então é um processo, né, de perdoar, porque tem ofensas são mais leves, tem ofensas mais graves. Então precisa de um esforço maior para a gente trabalhar o perdão, a compreensão. A pessoa ter sido assassinada é uma ofensa muito grande, não é? Então ela tem que trabalhar muito com ela para ela perdoar. Mas o Camilo não trabalhou. Ele não trabalhou o perdão. Então ele alimentou aquele sentimento de ódio, de vingança. Aquele fulano tirou a minha vida. Eu perdi, né, o maior dom, que é a vida. Então eu agora vou ficar ali do lado dele e ele vai, e vou levar ele, a intenção dele é levar ele até a desencarnação prematura. Porque ele estava doente prematuramente. Então eu vou levá-lo, porque ele tirou a minha vida, né? Então ele não conseguiu perdoar. Então os dois estavam naquela simbiose, naquela sintonia. Gente, e havia mais de 20 anos que eles estavam ali perdendo a oportunidade de evoluir, de crescer espiritualmente, né? Então, mas só que Jesus diz assim, nenhuma ovelha se perderá. Isso é muito importante, não é? Nenhuma ovelha se perderá. Porque nós tínhamos, né, antes de conhecer a doutrina, particularmente, aquela ideia vaga de céu, inferno, né? Purgatório, que é a ideia que nós tínhamos. Mas a doutrina vem mostrar que não existe demônios, não existe. Para a doutrina espírita não existe. E o anjo também, né? Um anjo, existem espíritos elevados. Espíritos pode se considerar anjos, né? É questão de denominação. Mas não é que Deus criou anjos e criou, né, demônios. Deus criou, não. Todos nós, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição. Então, todos nós vamos chegar à perfeição, vamos chegar à felicidade total, à paz absoluta. Todos nós vamos chegar. É um determinismo divino. Todos nós vamos chegar. É um processo de evolução. Então, quando, igual a mentora fala com ele, você criou uma curva no seu caminho, você criou um desvio. Então, Deus permite também o nosso livre-arbítrio para a gente aprender. Deus permitiu o livre-arbítrio deles, do Pedro e do Camilo, para eles ficarem 20 anos. Eles ficaram 20 anos em sofrimento. Deus permitiu, porque o livre-arbítrio deles, eles escolheram. Escolheram. Então, Deus permite que nós escolhamos o bem e que nós escolhamos o mal. Deus permite. Né? Para quê? Para que a gente aprenda. Não é? Às vezes, a criança, né, diz aqui alguns índios, né, deixava a criança colocar a mão em alguma coisa quente para entender que era quente. Porque falava, a criança ia lá e colocava a mão. Então, deixa colocar, né? Ele não vai deixar a criança queimar. Mas, às vezes, determinadas situações, né, às vezes Deus permite que nós passemos pelas situações para que a gente aprenda. Porque a gente é intuído. Toda queda nossa, todo erro nosso, nós somos intuídos antes, nós somos preparados antes, através de uma mensagem, através de uma criança, através de uma palavra amiga, através de uma inspiração, de uma intuição. Sempre os espíritos estão nos intuindo. Não faça isso, não vá por esse caminho. Isso é ruim, isso não é bom. Alguém nos fala, a gente lê, a gente tem uma intuição, uma inspiração, aí chega no momento e fala assim, não, eu vou, eu quero. A gente fecha aquelas intuições e vai e faz, pronto. Aí a gente sofre, a gente machuca, não é? Depois, mas por que eu fiz? Por que tal? Mas nós somos avisados. Isso em tudo na vida. Nós somos avisados antes.
Mas nós queremos passar. E passamos pela situação de sofrimento. Então eles passaram. Agora chegou no momento que Pedro pediu arrego. Eu não aguento mais, né? Ele não aguentava mais lutar com ele mesmo, né? Esconder dele mesmo aquela ferida, aquela dor. Ele não aguentava mais. Chegou um momento que ele pede ajuda, ele pede a Deus. Quem leu o Nosso Lar, quem assistiu o filme, né, nós presenciamos isso. O André Luiz, ele tinha um pensamento lógico, um pensamento científico, não é? Ele não era uma pessoa totalmente ruim, não era. Mas ele desencarna e fica questionando. Peraí, meu coração está batendo, né? Meu sangue está circulando, eu estou respirando, eu estou vivo. Mas ele lembrava das últimas cenas no hospital. Então aquele conflito. Eu morri ou eu não morri? Não, mas eu não morri porque eu estou vivo. Meu coração está batendo, meus pulmões estão trabalhando, eu estou respirando, eu estou vivo. Mas peraí, eu morri, porque eu lembro do hospital, ele ficou naquele conflito 8 anos, não é? E questionando. No momento que ele cede, ele fala, meu Deus, ou força superior, tem que existir uma força superior, eu não aguento mais sofrer, né? Tem que existir uma força superior. Aí nesse momento o Clarencio passa com a equipe e recolhe ele. O Clarencio havia passado ali várias vezes, mas o André Luiz não viu. Ele não viu. Então, assim, é questão, né, quando o cego fala para Jesus, eu quero ver, essa visão espiritual, enxergar. Então, o Pedro, ele passa 20 anos cego espiritualmente, mas chega um momento a dor vai batendo muito, vai batendo forte, aí o Espírito pede, eu não aguento mais, agora me ajuda. E no momento que ele pede ajuda, a ajuda chega. Porque a ajuda sempre chega no momento que nós pedimos. O que os mentores dizem aqui? Quer ver? A súplica de Pedro. Só um minutinho, gente. Olha aqui. A mentora diz para ele, mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Nunca é tarde. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproxima-te da loucura. Quer dizer, ele está chegando uma loucura e cansado de sofrer, exausto. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina. E aqui estamos. Quer dizer, a alma contundida, né? Contundiu a alma. Ele é cansado de sofrer. Aí ele pede a misericórdia divina, ele pede a Deus. Aí nós estamos aqui, né? Aí a ajuda vem para ele. Então vem o Calderaro com o André Luiz. O Calderaro diz que já estão uns 3 dias ali ajudando, tal, nos preparos. A gente entende que esses trabalhos espirituais é como, às vezes, um grande cantor vai montar um show. Aí chega os técnicos, chega o pessoal do som, né, de luz, tal, vai preparando tudo. A hora que está prontinho, todos os equipamentos prontos, o som testado, o palco, aí chega o cantor. Mais ou menos assim, não é? Então, eles chegam preparando todo o terreno. Eles vão preparando ali, né? Desligando um espírito, o Pedro do corpo, tal, aproximando, dando passes, tudo. Os espíritos não veem. Eles não veem. O Pedro e o Camilo não enxergam o Calderaro e o André Luiz, porque os espíritos nos explicam isso, que a questão de faixa vibratória, densidade do perispírito, os superiores enxergam os superiores e os inferiores. Os inferiores não enxergam os superiores, por causa da densidade do corpo espiritual. A visão é limitada, é restrita. Então, os mentores estão ali no hospital, ao lado do encarnado e desencarnado, e eles não se veem. Eles não conseguem ver os dois espíritos, o Calderaro e o André Luiz. Então, esse preparativo todo para quê? Para chegar um espírito mais iluminado. Um espírito que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai tocar os corações dos dois. Então precisa
de ser um espírito mais elevado. Aí, gente, assim que desliga, que o Calderaro desliga o espírito do Pedro, que ele está desligado parcialmente do corpo, porque ele está deitado no hospital, né? O Camilo está desencarnado. Assim que ele desliga, que os dois estão desencarnados, os dois começam a brigar. É só eles ficarem próximos, eles começam a brigar, começam a degladiar, os dois. Aí o André Luiz fala assim: Calderaro, por que você não fala com eles? Por que você não conversa com eles? Essa parte é muito interessante. Por que você não conversa com eles? Não é? Ele tinha feito todo aquele trabalho, os dois estavam juntos ali, por que você não conversa com eles? Por que você não fala do Evangelho para eles? Não é? Da renovação, da mudança, por que você não fala? Aí o Calderaro vai falar para o André Luiz algo muito interessante. Olha o que ele vai dizer para ele. Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Nós poderíamos falar, mas nós não conseguimos amá-los ainda. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais, em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. Olha só, gente. Ele fala uma coisa aqui tão profunda, não é? Eles têm o conhecimento, mas eles não desenvolveram a arte de amar ainda. Então, se eles não desenvolveram a arte de amar, as palavras deles não vão tocar. Olha só, não é? Então, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, determinado um conselho, não toca, chega outro, toca. Né? Tem um caso interessante de uma senhora que o filho desencarnou numa mesa de cirurgia. E ela criou um sentimento de ódio, de rancor com a equipe médica, tal, com os profissionais, porque ela colocou a culpa neles. Nós temos o hábito sempre de buscar culpados, né, gente? Nós temos uma dificuldade muito grande de interiorizar as nossas responsabilidades, né? Eu sou responsável pela minha vida, pelos meus atos, pela minha desdita, pela minha vitória. Eu sou responsável, né? Nós somos. Mas nós temos o hábito muito grande de sempre jogar a culpa nos outros. Então, era o momento de desencarnar, não é? Mas ela guardou esse rancor durante 20 anos. Ela leu livros sobre perdão, assistiu palestras, as pessoas conversaram com ela e ela não arredava o pé, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de rancor, né, de mágoa. Ela carregou com ela. A gente, é uma analogia que a gente faz, é como se nós gostássemos de carregar lixo, né, enchêssemos a nossa casa de lixo. Uma pessoa equilibrada, mais sensata, ela gosta da casa dela limpa, né, cheirosa. Todo o lixo que tem em casa a gente vai tirando, né, enviamos o lixo para ser recolhido, não é? Nós não guardamos lixo em casa. Então, nós somos muito ignorantes ainda espiritualmente. Nós guardamos muito lixos mentais. Nós guardamos. Então, todos os sentimentos inferiores, mesquinhos, né, inveja, ciúme, são lixos mentais que nós guardamos e carregamos conosco na nossa casa. Porque nós temos a casa mental, temos a casa física e a casa mental, não é? Aí nós temos que fazer uma análise, o que é que a gente carrega na nossa casa mental, né? Às vezes ouvimos assim muito de nós mesmos, né? Eu tô com a cabeça ruim, tô esquecendo, né? Me conta uma coisa hoje, né? Ontem eu já esqueci e tal. Aí depois nós falamos assim, aí vai falar de um relacionamento de 20 anos atrás. Não, eu lembro direitinho, fulano me falou isto, né, me criticou dessa maneira. Eu lembro como se fosse hoje, tem 20 anos. Eu lembro dele me falar isto, né? E a gente revive a cena. Nós somos seletivos, né? A gente guarda aquilo que é ruim e aquilo que é bom nós descartamos. Então
o computador, nós podemos fazer essa analogia com o computador, né? Fazer uma limpeza sempre, né, na nossa mente, tirar as coisas ruins. Então essa senhora, ela vai conversar com o Chico, né? Depois de 20 anos alguém tinha orientado ela, ela foi lá conversar com o Chico. Eu sei que ela passa pelo Chico, o Chico fala algumas coisas para ela volta para casa renovada e disse, gente, eu vou perdoar. E perdoou, né? Aí as pessoas falaram assim, mas o que o Chico falou para a senhora? Né? Que a senhora mudou a postura. Ela falou assim, uai, ele falou para eu perdoar. Durante 20 anos, muitas pessoas tinham falado, ela tinha ouvido, ela tinha lido, mas ela não perdoou. Mas quando alguém falou com sentimento superior, tocou profundamente. E aí ela conseguiu perdoar. Porque tocou. É o que o Calderaro vai falar para o André Luiz aqui, ó. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. Então, enquanto nós não interiorizarmos, vivenciarmos os sentimentos nobres, superiores, nós não conseguimos tocar. Nós podemos até falar, esclarece, mas a gente não consegue tocar, porque nós não conseguimos ainda vibrar nesse patamar. Por que as pessoas saíam lá de Uberaba, iam conversar com Chico, as pessoas conversavam com Madre Teresa, elas saíam melhores? Porque a vibração desses espíritos tocavam, né? Eles vibram numa faixa tão elevada que tocavam. Então, gente, eles ajeitaram tudo, né? O Calderaro, principalmente o mentor, ajeitou toda a situação para quê? Para que chegasse um espírito que amasse, um espírito que vibrava em amor. E esse espírito chega. Esse espírito é Cipriana. É um espírito, né, chega na condição feminina e chega para humildemente, chega super humilde, né? Acho que todos vocês podem ler essa obra, que é muito importante, porque ele tem detalhes, né? Cada frase diz muita coisa. Então vão descrevendo, o André Luiz vai descrevendo a iluminação desse espírito, a grandeza desse espírito, né? Então ela vai preparar para conversar com Camila e com Pedro, para tocar o íntimo deles. Ela vai preparar. No momento que ela vai preparar, ela faz uma oração, ela faz uma prece antes. E o André Luiz vai descrever a energia que vai vibrar em torno dela, que dessas esferas mais elevadas também, no momento que ela faz a oração. É um espírito nobre. O André Luiz olha para ela está orando. Que estaria pedindo às forças superiores ali, diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve, suave luz, descia do alto sobre a fonte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos, a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Ele fica encantado, né, com as luzes em volta dela, as luzes que descem do alto. Ela transfigura no momento que ela faz a prece para conversar com os espíritos, para conversar com os dois. Então ela vai conversar com os dois e ela consegue, através da conversa, tocar o coração dos dois. Primeiramente Pedro, ela consegue tocar o coração dele, porque ele era o assassino, então ela consegue tocar. Depois ela vai conversar com Camilo. Camilo está muito irredutível, ele não quer ceder. E ela vai conversando com ele. E é interessante que na conversa, aí ela vai contar a experiência dela.
né? Ela vai contar, porque às vezes o sentimento dele é poder pensar, esse espírito é um espírito nobre, né? Um espírito que, vamos dizer assim, entre aspas, né? Tá numa boa, né? Tá tranquilo, tal, né? Aí ela vai contar a experiência dela. Ela conta o seguinte, fala assim: Camilo, né? Você está reclamando de Deus, né? Da injustiça de Deus, tal. Deixa eu te contar a minha história. Aí ela foi casada, teve 4 filhos. Aí ela conta que 2 filhos, ela tinha um lar, vivia feliz, né, com o marido, os 2 filhos. E isso ela conta a experiência dela anterior. Os 2 filhos foram assassinados numa guerra civil. E as duas filhas, ela diz o seguinte, vê? Seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. Elas se perderam, né? As ilusões da vida das 2 filhas. Ficou ela com o marido, restou o marido. Só que em determinada época ela contrai a hanseníase, ela contrai a lepra. O marido não consegue conviver com aquela situação, né? Ela com a hanseníase, e a afasta, abandona ela. Ela fica sozinha. Ela fica sozinha, a doença vai tomando conta do seu corpo, ela passa fome, abandona. Ela passa fome, ela é abandonada. E ela diz o seguinte, no momento de dor, de sofrimento, de abandono, no momento de dor, de sofrimento, de abandono, ela diz o seguinte: robustecia-se dentro em mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Então, no momento de dor, no momento de sofrimento, ela se elevou. Ela conseguiu vencer a prova. E ela conseguiu buscar a espiritualidade, o lado espiritual. Ela conseguiu buscar Deus, né, dentro dela. Sendo abandonada, perdeu os 2 filhos, né, desencarnou os 2 filhos. As 2 filhas abandonaram, o marido abandonou e ela conseguiu elevar-se. Então ela fala para o Camilo, e toca o coração dele. Ela toca o coração. Então, porque é o sentimento de amor que ela emana. Então, o Camilo, ele diz para ela o seguinte: não me falaríeis desta maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Então não são as palavras que convenceram o Pedro e o Camilo, principalmente o sentimento. Então aí ele se desmancha, né? Aí realmente ele se dobra, E aí ele é recolhido para a esfera espiritual, né? Para uma colônia. O Pedro, ele acorda no hospital com uma melhora incrível, uma melhora enorme. Os profissionais de saúde ficam impressionados com a melhora dele. A mulher com os filhos vão visitá-lo, né? No outro dia ele está bem, ele está ótimo, né? Assim, está 100% não, mas já está próximo já a sair do hospital. Ele deu uma melhora súbita mesmo. Aí ele fala uma coisa interessante.
ver no finalzinho, a hora que a esposa com os filhos chegam, ele fala assim, contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tiveram um sonho iluminativo. Assegurava ter visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos, transbordantes de luz. Na visão dele, né, ele teve esse encontro com Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Então ele acordou, né, com aquela visão que tinha conversado com o Espírito iluminado, mas na visão dele, de acordo com a crença religiosa dele, ele acreditou que tinha encontrado com Maria Santíssima. E os mentores, o Calderaro vai dizer no final, olha só, sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora. Isso André Luiz dizendo. Compreendi que a mulher santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Olha só, o amor maternal. Então, tem um caso que o Chico Xavier vai visitar uma senhora que ela está com o corpo em feridas, numa casinha muito pobre, simples, lá em Pedro Leopoldo, onde ela precisava dos cuidados alheios das pessoas, porque ela não tinha quem cuidasse dela. Então as pessoas cuidavam dela por caridade. E ela, com o corpo todo em feridas, precisava de alimento. Então aquele sofrimento muito grande. O Chico Xavier, saindo com uma equipe, tinha um médico junto, ele disse assim, Chico, neste caso não seria melhor a eutanásia? O Chico disse assim, olha, o Emmanuel está me dizendo que este espírito, essa senhora, em algumas encarnações anteriores, ela suicidou. E que nessa encarnação, por mais sofrimento que ela esteja passando, ela não pensou hora nenhuma no suicídio. Então, nessa encarnação, nesse momento, ela nunca esteve tão bem espiritualmente. Então, o que a gente aprende com a espiritualidade? Que os nossos olhos físicos, né, muitas vezes, somos muito limitados para enxergar. Às vezes, situações que nós estamos vivenciando, passando, coletivamente, individualmente, são situações importantíssimas para os nossos espíritos eternos. Né? Então, a espiritualidade nos ensina isso, a enxergarmos mais como espíritos eternos. Não enxergarmos mais momentaneamente, parcialmente, não é? Enxergarmos de uma forma limitada, não. Enxergarmos mais espiritualmente, enxergarmos mais além, como espíritos, porque existe uma programação, né, para todos nós, nessa Terra, uma programação divina. Então, se nós conseguirmos trabalharmos, como o Espírito disse uma vez, é importante nós trabalharmos intelectualmente, aprendermos, né? Precisamos, em todo sentido. Mas quem ama dá saltos na evolução. Então, principalmente, trabalhar o sentimento do amor. O amor perdão, o amor compreensão, o amor tolerância, o amor renúncia, o amor entendimento. Em todas as situações, principalmente tolerância, entendimento. Nós tolerarmos, entendermos que cada um está num processo de evolução. Então, um trabalho, esse trabalho, né, de nós trabalharmos os nossos sentimentos para conseguirmos viver de uma forma melhor. Gente, nós estamos chegando ao final. Agradecemos a todos nesse momento, esse compartilhamento, né, de vibrações, que a gente sente as vibrações de todos. Não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos muito juntos emocionalmente, juntos de coração. Esperamos que essa fase passe logo, né? Que ela vença, para nós voltarmos às normalidades. Mas enquanto isso, nós vamos aqui, nos encontrando na quarta, neste horário, e no sábado, às 19h30. Uma boa tarde, que Deus abençoe todos nós, né?